agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! Nesta semana estivemos na WTM Latinoamérica, uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina, que aconteceu em São Paulo. Durante os 3 dias do evento, 16 mil pessoas visitaram os 623 expositores, entre destinos, experiências e atividades ligadas à indústria do turismo. O Partiu Band News conversou com muita gente e no programa de hoje vamos falar de tudo o que foi discutido por lá. Entre os destinos internacionais, chamou muito a atenção a presença das autoridades de turismo da Bósnia e Herzegovina. E durante um café da manhã, nós conversamos com Ibrahim Ostra, representante do órgão responsável pelo desenvolvimento sustentável do país. Bosnia and Herzegovina is looking for the Brazilian market to develop friendships as well as generate business. A Bósnia e Herzegovina está buscando o mercado brasileiro para desenvolver amizades e negócios em geral. Nós temos uma vocação turística muito forte, que vai desde a história, a cultura, até o turismo de aventura. Estamos falando do melhor local para fazer rafting do mundo. Nós sediamos um campeonato mundial de rafting por lá no último verão. Ao mesmo tempo, somos um ótimo destino de inverno, com boas pistas de esqui, além de atividades na neve para toda a família. E tudo isso a uma distância de apenas 20 minutos do aeroporto internacional. Somos também um destino religioso muito importante. A cidade de Medjugorje recebe milhares de peregrinos. A Bósnia e Herzegovina possui também 38 monastérios católicos, muita natureza, montanhas incríveis, sem falar da nossa Rota do Vinho, na parte sul do país, na Herzegovina. Sabe, o nosso país é dividido assim. A Bósnia fica no norte e a Herzegovina no sul. A Herzegovina fica no Mediterrâneo, com paisagens espetaculares, vinícolas. Então as pessoas podem visitar, jantar, dormir, caminhar, andar de bicicleta, tudo em torno dos vinhos. Somos um país para fugir da cidade grande. 2/3 do nosso país é rural, então o turismo rural é muito forte por lá. Você vai poder visitar pequenas fábricas de queijos, passear. O agroturismo é muito presente. Trata-se de um lugar maravilhoso para você visitar. Peço a ele para nos contar mais sobre o clima na Bósnia. The northern part has a continental European climate. A parte norte tem um clima mais europeu e o sul tem o clima mediterrâneo. Então, em determinadas épocas do ano, é como se passássemos por um túnel. As temperaturas mudam bastante de um lugar para o outro. Se estiver muito frio no norte, basta dirigir 1 hora, 1h30 e você vai encontrar uma temperatura agradável no sul. E na maior parte do ano vai fazer sol por lá. Então eu diria que é um lugar maravilhoso sempre, um destino para ser visitado durante o ano todo. So really absolutely wonderful, I would say, throughout the year. It's a really year-round destination. Eu continuo tirando dúvidas frequentes de viajantes e pergunto sobre se existe barreira de línguas para os turistas, já que os idiomas oficiais da Bósnia e Herzegovina são o bósnio, o croata e o sérvio. English is widely spoken. O inglês é amplamente falado. Nem todos falam inglês no país inteiro, mas especialmente nas principais cidades, o inglês é muito falado. The main cities, yes, English is widely spoken, of course. Pergunto sobre os custos na Bósnia. Afinal, trata-se de um país interessante, economicamente falando, para o brasileiro? It's perhaps one of the most affordable in Europe. Talvez seja um dos países mais acessíveis da Europa. Você vai encontrar ótimo custo-benefício por lá. Ótima comida, bebida, boas acomodações, infraestrutura e experiências a um preço muito baixo. Tudo muito, muito acessível. Very, very, very affordable. So thank you very much. Agradeço pela conversa com Ibrahim Ostra, da autoridade responsável pelo desenvolvimento sustentável da Bósnia e Herzegovina. Já imaginando como seria interessante conhecer melhor esse país e, quem sabe, mostrar para os ouvintes aqui do Partiu Band News no rádio e em todas as outras plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você pode visitar mais o nosso país no nosso site Turizam, B-I-H, Turizam com Z, B-I-H.ba.
Além de destinos nacionais e internacionais, algumas companhias aéreas também marcaram presença na WTM Latinoamérica nesta semana em São Paulo. O enorme stand da Azul, por exemplo, chamava bastante a atenção. A empresa aérea brasileira reforçou as novidades para 2023, incluindo a nova rota para Paris, saindo de Viracopos a partir de 26 de abril. Conversamos também com executivos da TAP, que volta a registrar superávit após 5 anos. A companhia portuguesa, aliás, alcançou 97% dos níveis pré-pandemia e anunciou a expansão da equipe no Brasil. Números bastante celebrados pelo diretor-geral da TAP no Brasil e na América do Sul, Carlos Antunes. Nós estamos muito felizes, nós estamos colhendo os lucros, ou os louros, ou os resultados de um trabalho muito bem feito na reativação do turismo, dos nossos voos. Nós paulatinamente fomos colocando rota após rota, aquela que nós tínhamos. Nós hoje já chegámos a todas as cidades que nós tínhamos antes da pandemia. O ano passado, 2022, nós transportámos 1.600.000 passageiros entre o Brasil e a Europa, através de Lisboa e do Porto, sendo que Portugal é a porta de entrada da Europa. E isso considerando que nós tivemos aqueles 3 primeiros meses do ano, da Omicron, da terceira onda, e depois a partir daí é que nós começámos a ver uma reativação grande do turismo. O que é que nós tínhamos aí a favor? As ligações entre Portugal e o Brasil, que são históricas e muito fortes. Portugal como porta de entrada da Europa, nossa equipe no Brasil, nós temos equipe em todo o país, na maioria dos pontos onde nós temos voos, nós temos equipe da TAP, seja pronto para aproveitar essa retomada. E através das agências de viagens, transferir informação, transmitir o que é o nosso diferencial de produtos e serviços para conseguir aproveitar essa retomada. Nós sabemos ter passageiros que estão viajando, que é um tipo diferente de passageiro, e os nossos voos estão com uma boa ocupação graças a isso. O Partiu Band News falou também com o diretor de vendas e distribuição da TAP, Frederic Gossot. So yes, the load factors are very good. Sim, as nossas taxas de ocupação estão muito altas e essa é a razão de a TAP estar aumentando a nossa frequência no Brasil, aumentando 6 frequências para o verão europeu, passando de 74 para 80 voos semanais, servindo 11 destinos no Brasil. Então ainda é possível encontrar assentos para suas próximas férias, mas sempre recomendamos se programar, se organizar e comprar a viagem com antecedência. Assim, o passageiro também vai ter a chance de encontrar preços mais acessíveis. With affordable rates. Uma outra empresa aérea internacional que está apostando as fichas no viajante brasileiro é a Sky Airline, uma low cost do Chile. Nós conversamos com Jaime Fernandes, diretor de vendas da Sky. A Sky é uma companhia que leva volando para o Brasil faz tempo já. A gente voava exclusivamente para o São Paulo e para o Rio, mas para esta temporada de inverno vai ter novos voos, vai ter 14 frequências semanais. São Paulo-Santiago, que conecta todo o doméstico de Chile, todos os centros de esqui no centro do Chile, o Portillo, Vale Nevado, Colorado. Na região sul temos o Corralco, temos as termas de Chillán. Para esta temporada a gente vai ter 14 frequências desde São Paulo, vai ter 10 frequências semanais desde o Rio de Janeiro e também vamos a ter voos desde Porto Alegre e desde Florianópolis. Além disso, para o mercado Guarulhos-Lima, a gente está abrindo uma ligação para o Peru. E aí a gente vai poder conectar com todos os voos que tem Sky no doméstico Peru, especialmente o Cusco, Arequipa. Além disso, vai poder conectar com nossos voos que saem desde Lima ao Caribe, especificamente o Cancún e Punta Cana. Assim que estamos muito contentos de apresentar esta nova oferta que tem Sky para o mercado brasileiro. Sou super defensor de low cost. Eu acho que você precisa pagar pelo que realmente você vai utilizar. O intuito e o propósito de Sky é democratizar a viagem, levar mais pessoas para o ar e nesse contexto nossos preços apuntam a isso. É uma proposta onde o passageiro personaliza sua viagem. É uma proposta onde o passageiro escolhe o que quer fazer, o que quer levar, pode escolher seu assento, pode escolher se despacha mala, pode escolher se come a bordo e tudo isso personaliza sua viagem para viajar. Jaime, para a gente finalizar, o que você pode dizer para o turista brasileiro, viajante brasileiro, que está um pouco traumatizado com algumas companhias aéreas concorrentes que acabaram acabando com as operações delas em um espaço aí de alguns meses? Sky voa para o Brasil faz muito tempo, tem uma operação doméstica muito robusta, muito sólida no mercado que opera, tem uma presença importante, é o segundo operador do doméstico do Chile, é o segundo operador do doméstico Peru, tem um plano de expansão internacional e uma companhia sólida e bem confiável. Muito obrigado, boa sorte para a Sky. Muito obrigado a todos vocês.
Do ar para a água. Durante a feira de turismo, pudemos perceber uma tendência interessante entre os viajantes, que aliás se tornou frequente neste mundo pós-pandêmico: as viagens de experiência. Tivemos um ótimo bate-papo com o Ricardo Alves, diretor executivo da Vele Representações. André, antes de mais nada, obrigado por você estar aqui falando comigo. Tenho um orgulho tremendo desse portfólio que a gente tem e é exatamente isso que você falou. A gente tem um portfólio com navegação de experiência. Nós somos especialistas com cruzeiros fluviais, que são os navios menores, na Europa, na Ásia, no Nilo. E recentemente a gente está com uma marca nova, que é a Explorer Journeys, que é um navio que vai até 900 pessoas, que o foco dos nossos produtos é a experiência no destino, já que os nossos produtos não tem tubo-água, não tem teatro com show da Broadway, a experiência não só a bordo, mas principalmente no destino. Nos menores, nos iates menores, o destino ele é muito mais de descoberta, porque a gente consegue aportar em marinas, em portos menores, que os big ships não conseguem ir, Então a gente acaba tendo esse diferencial. O que o público brasileiro mais busca? Eu acho que é essa questão de ser mais intimista. São navios menores. No caso do fluvial, tem muita gente que fala para mim, eu queria navegar, mas eu tenho medo, eu enjoo, isso e aquilo. Eu vou te falar uma coisa, fluvial, você não tem isso. Eu ponho minha mão no fogo se alguém falar que enjoou, porque não balança. E para as pessoas que estão nos escutando e falam, opa, cruzeiro de experiência tem a minha cara, qual a melhor forma delas encontrarem os produtos de vocês? A gente distribui através dos agentes de viagem, nos melhores agentes de viagem de todo o Brasil. A nossa empresa atende agente de viagem, ou seja, é B2B. Mas o seu agente, com certeza, se você falar cruzeiro fluvial, ele vai lembrar da nossa Vele Representações, porque a gente é especialista nisso e agora com os iates e com os small ships da Explora também. Procure pelo seu agente de viagem, a sua agência de viagem preferida. Ricardo, foi um prazer, muito obrigado por me receber aqui no seu stand e vamos embora que tem muita feira. Eu que agradeço aos seus ouvintes também de estarem ouvindo a gente e estamos à disposição. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, gravado em uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina. Com a presença de mais de 600 expositores, a WTM Latinoamérica aconteceu nesta semana em São Paulo e contou com diversas experiências, atividades, destinos nacionais e internacionais. Tenho o prazer de conversar com o diretor da Autoridade de Turismo de Aruba para a América Latina. E agora eu vou me complicar, Jordan. Por favor, fala o seu nome pra gente. Como é que tá? Tudo bem? Oi, tudo bem? Jordan Schlupken Cruz. Que mora em Aruba, está nos visitando aqui no Brasil para falar que Aruba está ainda mais próxima do brasileiro, certo? Correto. Aruba está muito mais cerca do Brasil. Aruba está muito mais perto do Brasil. Estamos há muitos anos no mercado brasileiro e hoje em dia há muito mais possibilidades de ir a Aruba, desde São Paulo, do Rio, de Manaus, que é uma das novidades, Belo Horizonte. Bom, há diferentes pontos de partida ou formas de chegar a Aruba, pela Avianca, pela Copa. Então sentimos que estamos cada vez mais perto do Brasil. Então sentimos que cada vez estamos mais cerca do Brasil. Hotelaria em Aruba é um dos pontos fortes também da ilha, né? Aruba depende del 90% de nosso produto interno bruto é turismo. 90% do nosso PIB vem do turismo. Então oferecemos todo tipo de produtos, hotéis de muita qualidade. Aruba tem a melhor praia do Caribe, a segunda melhor praia do mundo. Temos praias lindas e não são de massa. Você nunca vai encontrar 1.000, 2.000 pessoas numa praia. São no máximo 500 pessoas em uma praia de 4 ou 5 quilômetros. Então realmente é um destino para relaxar e desconectar. Oferecemos todo tipo de acomodação, tanto all inclusive quanto só café da manhã, para famílias, casais, para casamentos, tem um pouco de tudo. Há um pouco de todo. Como foi 2022? Bueno, Aruba em 2022 recebeu mais ou menos 1.1 milhão de turistas globalmente. Aruba recebeu cerca de 1.100.000 turistas do mundo inteiro. Da América Latina foram uns 90.000
E desses, de 8% a 9% vieram do Brasil. Trata-se de um número que está crescendo bastante. Os brasileiros adoram Aruba e também, como falamos 4 idiomas, você vai a uma ilha do Caribe onde falam inglês, holandês, papiamento e espanhol. Então a comunicação é muito fácil. Muy divertido, digámoslo. Papiamento é parecido com o português, não? É muito parecido ao português. É muito parecido com o português. Somos 120 mil habitantes de 110 nacionalidades. Aruba é um lugar multicultural, tanto em idiomas quanto em gastronomia. Conhecemos a gastronomia do Brasil, mas a gastronomia de Aruba também é muito boa, pois a diversidade cultural faz com que tenhamos um pouco de tudo. Comida francesa, alemã, holandesa, colombiana e brasileira. Temos até rodízio. Incluso temos rodízios em Aruba de brasileiros. A parte das praias, da gastronomia, que os brasileiros vão encontrar em Aruba? Bueno, os brasileiros vemos que les gusta ir. Nós notamos que os brasileiros gostam de ir a hotéis. Podem ser os all-inclusive, mas eles também fazem muitas atividades. Tem muitas atividades em Aruba, além das aquáticas, de mergulhos a passeios de catamarãs. Mas também temos uma reserva natural que se chama Parque Nacional Aricoque, que ocupa uns 28% da área da ilha. Então, pode-se fazer caminhadas ao amanhecer, há moinhos de vento, tem muita brisa na ilha. É uma ilha pequena, mas temos de tudo um pouco. Você sabe que todas as vezes que nós falamos em turismo no Caribe, as pessoas se preocupam com a época dos furacões, do huracão. Aruba não passa huracão? Afortunadamente, hasta o momento nunca hemos recebido um huracão. Por sorte, nunca recebemos um furacão. Nós estamos fora do cinturão de furacões. Por isso, quando me perguntam qual o melhor mês para ir, aquele que não chove, são 365 dias de sol. Temos um ditado em Aruba: nós garantimos o seu bronzeado, mas o penteado não, porque pode se descabelar com o vento. Pelo queda todo revuelto por la brisa. Quantos dias se quedará em Aruba? Eu sei, uma vida, sim, pero quantos dias para o viajero? La data que tenemos, los brasileños están quedando entre 6 y 7 noches. Os brasileiros têm ficado entre 6 e 7 noites. Obviamente tem gente que fica muito mais, mas acreditamos que 6 ou 7 noites seja um bom tempo. Pode chegar num sábado e voltar no domingo, ou sábado até sexta. É um lugar para desconectar, mas um dado curioso é que independentemente de quantos dias os turistas ficam, as pessoas repetem. Aruba tem a taxa mais alta do Caribe de recorrência. Ano após ano, os turistas repetem. Não é um destino que se cansa, não é um destino monótono. Cada vez oferecemos algo diferente. Temos turistas que chamamos de embaixadores, que há 20, 30, 40, 50 anos continuam trazendo a família. Outra pergunta que o viajante também costuma fazer é com relação à segurança, seguridade para viajar em Aruba. E uma pergunta também que é muito recorrente no meu Instagram pessoal, no @cadeocoutinho: é seguro para mulheres viajarem sozinhas? Aruba é uma ilha, é um lugar, é um país muito seguro, né, Jordan? Correcto. La pergunta é muito curiosa porque nosotros em Aruba... Correto, é uma pergunta muito curiosa, porque nós em Aruba temos como certo de que Aruba é segura e para nós isso é normal. Mas estamos percebendo que sim, na América Latina, as pessoas apreciam a segurança e realmente Aruba é muito segura. Você pode caminhar de dia, de noite, com seu celular, com as suas compras, é tudo muito fácil. Você não vai sentir nenhuma insegurança na ilha. Para o brasileiro visitar Aruba, quais são os requisitos? O que ele precisa? Passaporte, obviamente, válido, o que mais? Muito sencillo. Muito simples, passaporte vigente, passagens de ida e volta, vacina de febre amarela e, por último, uma migração automática digital, que é chamada de EdCard, que você preenche no site aruba.com 72 horas antes de viajar. 72 horas antes de viajar. Já falamos que praticamente a barreira da língua não existe em Aruba. Para a pessoa se locomover em Aruba, desde a chegada do aeroporto, é tudo muito cerca, tudo muito fácil? Aruba é muito acessível. Aruba é muito acessível, não há nenhuma distância maior do que 20 minutos. A praia, o supermercado, as compras. E por falar em compras, os dados mostram que os brasileiros adoram comprar em Aruba, porque os impostos são muito baixos. Os turistas vão de malas vazias e voltam com elas cheias. E eles regressam muito llenos. Para você que ficou curioso, quer saber mais de Aruba, procure por Aruba, é o momento certo para você organizar a sua viagem. Aruba está mais próxima do Brasil, mais conectada ao Brasil, e o Partiu Band News estará em Aruba
em junho, muito em breve. Eu vou falar bastante aqui no rádio, nas nossas redes sociais, no Partiu na TV. Tem muitas formas em podcast para você acompanhar o Partiu, mas não espere o Partiu Band News para você organizar a sua viagem para Aruba. Jordan, muito gusto, gracias por invitarnos el Partiu Band News, por nos visitarmos acá en Brasil. Muchas gracias a ti. Aruba los espera. E circulando pelos corredores de um dos pavilhões do Expo Center Norte, nós tivemos a chance de conversar também com outros profissionais da indústria do turismo. Legal, André, obrigado pelo espaço. Eu sou o Miguel, eu sou Head de Marketing e Vendas na Aviva. A Aviva é a detentora do Rio Quente Resorts, da Costa do Sauípe e do Hot Park, né? A gente fica ali em Goiás e na Bahia. Então é um prazer estar com vocês aqui. Primeiro de tudo, vamos começar falando do Centro-Oeste, né? O brasileiro tem um carinho especial por aquela região, que é uma das regiões pioneiras nesse tipo de turismo. Como é que estão as coisas por lá? O Rio Quente, né? Ele é um queridinho, vamos dizer assim, né? Do Centro-Oeste. A gente costuma brincar que Caldas Novas e Rio Quente é a praia do goiano. A gente experimentou dias bastante difíceis, né, nos últimos anos, não vamos falar mais de pandemia, mas de fato o Rio Quente foi que voltou primeiro, né? Quando você olha os demais destinos aí pelo país, Rio Quente é quem volta primeiro, e muito pelo turismo ali regional, né? A gente tem cercado de boas estradas, a gente tem bons polos emissores do turismo, como Brasília, Goiânia, Uberlândia, o próprio interior de São Paulo como um todo. Então Rio Quente, de fato, se consolida como um destino no ambiente de turismo aí de lazer, né, sobretudo de lazer, no cenário nacional. Então retomou muito bem, e a gente vem com níveis assim, recordes inclusive em ocupação. A gente está falando registrando taxas aqui em torno de 75% de ocupação, e esse ano não deve ser diferente. E julho está despontando, a gente tem aí números, olhando para o mesmo cenário de hoje, o que a gente tinha no ano passado, a gente já está com julho quase que o dobro, né? Então a gente está vendo inclusive uma tendência de antecipação muito maior de férias. Chamar de parque aquático é pouco para o que vocês oferecem, né? Mas o Brasil está se transformando já há um bom tempo para cá numa referência em relação a parque aquático, a águas termais, né? Mundial, eu diria. E o Hot Park, ele tem algo especial, que ele fica na natureza. Então, quando a gente sobe com um drone ali, é até difícil de pegar todas as atrações, porque assim, a copa das árvores, em algum momento, ela se confunde com os toboáguas, e é uma experiência muito bacana. Agora, recente, em janeiro, a gente inaugurou o Turbilhados, que é uma mega atração. Para você ter uma noção, a gente está falando de 32 milhões de investimento. Então uma atração, são duas atrações na verdade, que se combinam com uma terceira, então forma ali um storytelling, e todo mundo aí que estiver ouvindo, a gente já convida para conhecer, que é uma experiência super bacana, em família, boia de 4 pessoas, né? E o Hot Park tem mais de 15 atrações, né? E para todo mundo. Eu acho que isso que é o bacana também, né? A gente fala que é a sua melhor atração, por quê? Porque o sua é para desde da criança, de um bebezinho, para um senhor de mais idade, enfim, o Hot Park ele atende toda a família. Saindo do Centro-Oeste, indo para o Nordeste do país, você estava dizendo, né? Vocês também estão ali com Costa do Sauípe, que talvez os mais antigos, vamos dizer assim, se lembram muito bem que quando a gente falava em resort no Brasil, a primeira marca que vinha à cabeça era a Costa do Sauípe. A última vez que eu estive por lá foi em 2013. A Aviva assumiu em 2018. O que as pessoas que não tiveram a chance de voltar para lá depois da Aviva vão encontrar em Costa do Sauípe? A Aviva, na verdade, uma curiosidade a Aviva ela só existe por conta da Costa do Sauípe. Então o grupo Rio Quente, que era o antigo, né, proprietário aí do Rio Quente Resorts, a gente fez a aquisição da Costa do Sauípe, e aí não fazia mais sentido e nasceu a Aviva. E essa ponte entre o Rio Quente e a Bahia, né, ela é feita pelo entretenimento. Te respondendo, né, a pessoa que foi lá atrás, como você em 2013, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar muito mais entretenimento, muito mais lazer. A gente realmente olhou para a Costa do Sauípe e todo o investimento que a gente fez, que está na casa já de 100 milhões de reais até desde então, ele foi muito focado no entretenimento. Então a gente revisitou toda a orla da praia, né? A Sauípe tem uma orla linda e ela tem uma proximidade com o mar que é incrível. Então a gente reviu toda a orla, a gente relançou um hotel mais premium, né? Que é o Sauípe Grand Premium Brisa hoje. Então em 2019 a gente fez um primeiro retrofit, e agora esse ano a gente entregou uma segunda fase, um hotel mais premium da Costa do Sauípe.
entre outros investimentos para eventos, né, que é um mercado também bastante importante e relevante. E esse ano a gente tem diversas novidades. Eu queria dar só um spoiler aqui, se eu puder. Sauípe vai voltar a ser um palco de grandes eventos e grandes shows, e a baianidade, de fato, é o que a gente vem resgatando. E o ano passado a gente já chamou, né, a Costa do Sauípe é Bahia de verdade. E esse ano a gente vem coroar com diversos outros eventos, então, assim, aguardem. Miguel, um prazer, feira continua, quem sabe em breve o Pátio Band News não estará nesses dois destinos espetaculares. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo espaço, André, o convite já está feito, a gente espera vocês lá em Sauípe e em Rio Quente. Foi um prazer. Partiu Band News FM com André Coutinho. Terceiro e último bloco do nosso programa gravado durante a WTM Latinoamérica, uma das principais feiras da indústria de turismo da América Latina, que reúne destinos nacionais e internacionais, experiências, empresas aéreas e grandes operadoras. O Partiu Band News conversou com Haroldo Schultz, presidente das empresas Schultz. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus o turismo está muito aquecido. Nós tivemos momentos difíceis na pandemia, mas são os momentos da gente se ajustar, de melhorar. Desenvolvemos novos negócios, os negócios estão indo bem e o turismo veio com tudo. E nós estamos muito felizes. Batemos meta em janeiro, fevereiro, março. No período da pandemia, nós nos preparamos, trocamos o sistema de vendas. Isso está refletindo agora. Mais organização, mais eficiência, mais produtos. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes das novidades, do que vocês mexeram no mercado. No primeiro momento, nós criamos alguns roteiros no Brasil rodoviários, mas lamentavelmente vieram as chuvas e as estradas foram engolidas. Então nós tivemos que mudar um pouquinho. Mas um outro segmento que nos fortaleceu muito, durante a pandemia principalmente, foi o seguro. Porque uma das atividades que nós temos, que somos líderes no Brasil, é o seguro viagem. Aliás, todo viajante tem que viajar com seguro viagem. E isso foi muito importante. Só que não tinham viagens. As viagens acabaram na pandemia, no momento. E o que nós vamos fazer? Daí nós inventamos o quê? A venda de seguros, como nós temos corretora, de casa, vida, responsabilidade civil, porque, lamentavelmente, muitas pessoas estavam precisando desse tipo de seguro. Então, a nossa corretora de seguro cresceu e hoje nós temos mais novidades. Após pandemia, agora com o turismo, nós fizemos uma parceria incrível com a rede Vila Galé, que tem 10 hotéis no Brasil, excelentes resorts e vários hotéis em Portugal, e hoje nós estamos fortalecendo a venda desses resorts. Somos um dos líderes de venda desse produto no Brasil. E as agências de viagens nos apoiam. Nós, como Schultz, não vendemos ao consumidor, vendemos só através dos agentes de viagens. Mas está dando muito certo, estamos muito contentes. Aliás, muito viajante não sabe, mas eles certamente já viajaram com vocês, né? Às vezes eles não sabem porque não chega exatamente para eles, diretamente para eles, mas vocês estão presentes em várias experiências, várias partes da experiência do viajante, né? Sim, a Schultz, nós temos o Seguro Viagem Vitalcar, nós temos a Schultz Vistos, que é especializada em vistos consulares, uma das líderes do mercado. Nós somos representantes no Brasil da Europa Mundo Vacaciones, que é líder na venda de circuitos pelo mundo inteiro. E nós temos uma rede de franquias também, que é a TZ Viagens. São 167 unidades de norte a sul do Brasil que atinge o consumidor. Agora, como Schultz, na fábrica do turismo, nós somos a indústria. A agência de viagens é o varejo, tá? Então ela atende o consumidor. Não que nós não tenhamos interesse de atender o consumidor. Adoraríamos. O que nós não temos é estrutura para carregar o consumidor no colo. E daí é o agente de viagens. O consumidor, que muitas vezes compra online, ele tem a facilidade de ele resolver tudo na hora, mas ele não é carregado no colo. Quando compra com um bom agente de viagens, ele é carregado no colo. O agente faz a pesquisa para ele, seleciona os melhores fornecedores, ele economiza tempo e muitas vezes economiza dinheiro. E o que é mais interessante, quando contrata um agente de viagens, caso a viagem dê problema, o agente de viagens vai fazer de tudo para resolver e sabe com quem falar, porque o agente de viagens vive e respira. Então é muito importante sempre contratar um profissional desse para que tenha uma viagem cada vez melhor. Tem um outro serviço que eu já recomendei muitíssimo para amigos e para ouvintes aqui do programa, que é o serviço consular. E ainda mais agora, que a gente está falando quase que
semanalmente de filas quilométricas, gigantescas, superiores a 500 dias para conseguir o visto americano. E vocês têm um sistema que vocês auxiliam as pessoas com toda a documentação e inclusive a abreviar esse tempo, né, Haroldo? É justamente, nós temos um site que se chama vistos.com.br. Nesse site nós temos todas as informações de vistos para qualquer país e ele é gratuito, qualquer pessoa pode acessar e pegar as informações. Mas muitas vezes as pessoas querem economizar um pouquinho e fazer o processo por sua conta. E esse processo muda todo dia. São macetes que acontecem todo dia. E só nós, que temos uma equipe que vive disso e que está focada nisso, consegue descobrir os macetes e ajudar esse cliente. Um detalhe importante, muitos clientes compram a viagem e depois fazem o visto. Isso é um grande erro. Primeiro tudo é verificar como fazer o visto e depois verificar a viagem. E, se possível, contratar uma empresa especializada para facilitar. Não que a gente vá dar o visto, a gente não concede visto, mas nós prestamos uma assessoria que facilitará esse cliente a conseguir o visto. A chance de conseguir o visto é maior devido aos macetes diários que nós aprendemos. Mais uma dica preciosa. Haroldo, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço e não deixem de viajar, porque viajar é a melhor coisa que tem no mundo. Ainda falando sobre tendências do turismo em 2023, nós conversamos com Cleiton Araújo, gerente comercial da Europa Mundo no Brasil. 2023 é um ano que vem bem forte, a gente já recuperou os números aí, temos números superiores ao ano de 2019, que a tendência é pré-pandemia. Temos aí uma operação muito otimista em relação ao crescimento das vendas esse ano e a gente espera realmente que com esse volume de vendas a gente tenha recorde de vendas ainda em 2023. Portugal é muito forte, né, com o público brasileiro. Imagino que tem todo o segundo semestre pela frente, mas o que vocês estão observando de tendência? Olha, a gente observa que voltou no mesmo conceito, os destinos mais procurados que o brasileiro já procurava, continua nessa tendência. Então, Portugal é nosso carro-chefe, Itália é um destino muito bem vendido, a Espanha é um destino também procurado, a França, a Inglaterra. Porém, um grande diferencial da Europa Mundo é a gente não atuar somente nesses locais básicos, né? Nós viemos com um caderno, com uma proposta nova, com tours pela Arábia Saudita, um destino que a Europa Mundo vem lançando como pioneira no mercado. Temos tours novos também nesse caderno, que é pela costa do Oceano Atlântico no Marrocos, e também temos tours agora novos pelo Egito. China, falando de China, a gente estava comentando um pouquinho, China retoma as operações ao turismo agora a partir do dia 1º de abril, e a Europa Mundo já tem as suas vendas consolidadas. Japão, que era um destino que vinha com um crescimento muito forte antes da pandemia, já vem retomando também a parte operacional de Japão e de Coreia do Sul. Então o brasileiro está viajando para toda parte. Eu acredito que um cenário que está sendo muito positivo são a retomada dos voos, disponibilidade de mais assentos no segmento de turismo. Isso está fortalecendo. O ano de 2022, mesmo pós-pandemia, foi muito bom, muito positivo. A gente só não vendeu mais porque faltou lugar nos aviões. Então a gente realmente vem fazendo um trabalho sério aí com as operadoras que representam a Europa Mundo no Brasil e os agentes de viagem. Obrigado, viu, Cleiton? Apareça mais vezes aqui no Partiu Band News, foi um grande prazer. Imagina, contem conosco aqui, é uma satisfação falar com você e com esse público maravilhoso. Já falamos sobre destinos diferentes, tendências, experiências e para encerrar o episódio de hoje, gravado em uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina, nós vamos falar sobre atividades. Meu nome é Michael Barcozzi, no turismo há 40 anos já, passei por grandes empresas e hoje eu tenho a minha que chama Easy Travel Shop. É uma empresa de plataforma de atividades turísticas nos destinos, porque na verdade a gente quando sai para viajar, a gente chega no local e tem que ficar escolhendo tudo, perdendo aquele tempo precioso das férias. Tô indo para Maceió, quero saber tudo que eu tenho que fazer lá. Tô indo para Dubai, quero saber tudo que eu posso comprar de passeio lá. Cancún. Tudo isso tem na plataforma e é uma forma bacana, porque você pode escolher os passeios já saindo antes de chegar lá, já escolhe os passeios, paga tudo em até 10 vezes, que é uma facilidade enorme, né? Independentemente da viagem ser aqui pelo Brasil ou no exterior, 10 vezes sem juros em real. 10 vezes sem juros em real e você já escolhe a sua atividade. Então você vai ver, vou fazer um passeio de balão em Capadócia, né? Por que eu vou esperar para chegar lá? Já vejo isso antes aqui no Brasil, fecho o câmbio e já pago tudo em 10 vezes, né? E compra online. E nem sempre, quando ele chega no local,
local, ele sabe se ele está comprando com uma empresa segura, que vai dar todo o respaldo para ele, porque ele não conhece a empresa que está vendendo para ele quando ele chega no local. Aqui todos os nossos fornecedores são cadastrados, tem CNPJ, tem seguro para os clientes, então é uma tranquilidade você sair já com os seus passeios pré-organizados. O que o brasileiro está buscando bastante no doméstico e no internacional nesse ano de 2023? Olha, você tem vários locais no Brasil bastante procurados. Eu falo que o Nordeste nunca sai de moda, né? Então o brasileiro ama um Nordeste, né? A gente pode falar do Nordeste como um todo. Mas também não podemos esquecer que a Serra Gaúcha também, o povo gosta da Serra Gaúcha. E a verdade é que a Serra Gaúcha, eu digo que hoje é uma Disney brasileira. Porque tem tanta atração para você fazer lá, que uma semana às vezes é pouco para a pessoa, por exemplo, quando ela vai para Gramado, né? Tem muita atividade. Você vai ver que nós temos mais de 89 atividades para fazer lá em Gramado. E aí a pessoa às vezes vai para um lugar e fala assim, eu vou ficar 4 noites, desconhece o local e não imagina quanta coisa tem para fazer, porque se soubesse, não compraria 4 noites. Já está de férias, fica 7. Aproveita, conhece o destino, ele tem muita coisa para oferecer. E eu falo que essa é a diferença que a Easy Travel Shop faz hoje. Ela realmente mostra para o cliente tudo que ela tem para fazer, até para ele programar quantas noites ele vai querer ficar naquele lugar. Então é bacana. E quando você fala de exterior, destinos muito procurados, Caribe sem dúvida nenhuma, Cancún, por exemplo, apesar de ter o problema do visto agora, mas ainda é muito procurado. Europa, a gente sentiu também que teve um aumento de procura por Europa, né? Principalmente quando você fala de França, Itália e Portugal. Portugal eu diria que hoje está na moda, né? Portugal é bacana e também tem muita coisa para fazer, as vinícolas, né? E América do Sul, não tem dúvida que é a Argentina. Por quê? Tá barato demais para o brasileiro ir para a Argentina e você tem atividades para fazer, gastronomia bacana pra caramba e passeios maravilhosos pelas vinícolas, né? Quem vai para Mendoza fica abismado de ver quantas coisas tem para fazer em Mendoza. E o preço da Argentina está muito convidativo, então o brasileiro está indo muito para a Argentina. Michel, foi um prazer te conhecer, parabéns e boas viagens para nós aqui ao longo de 2023. Eu que te agradeço o convite e estamos sempre à disposição do seu público para qualquer informação sobre turismo. Obrigado pela oportunidade. E por falar em Argentina, não perca o programa da semana que vem. Vamos conversar com autoridades de turismo de Bariloche, Salta e de outros destinos imperdíveis do nosso país vizinho. Além de um bate-papo especial sobre Chile e, claro, Estados Unidos. Porque hoje não temos tempo para mais nada, apenas para lembrar que é possível ouvir o Partiu Band News em diferentes plataformas. Quer escutar onde e quando quiser? Procure pelo Partiu Band News nos principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Vai ser um grande prazer te encontrar no meu Instagram, @cadêocoutinho. O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.